Olá, no TV Imóveis de hoje você confere os direitos do consumidor na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta. E essa rescisão pode se dar por dois motivos, ou por vontade de quem está comprando ou por culpa de quem está vendendo. E no quadro de dicas, decoração unissex para quartos infantis. É um casal, são dois de sexos diferentes e você não quer pecar nessa decoração. É a partir de agora no TV Imóveis. Seja muito bem-vindo! Vários consumidores têm dúvidas dos direitos que possuem quando desejam realizar a rescisão de um contrato de um imóvel na planta. Por isso, no TV Imóveis de hoje, estamos recebendo a presença do Dr. Alexandre Rabelo, que vai nos orientar de como rescindir um contrato com todos os cuidados. Dr. Alexandre, é um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. Dr. Alexandre, quando nós falamos em rescisão, é importante nós observarmos o motivo real, porque dependendo do motivo tem um valor a ser ressarcido. É isso mesmo? Exatamente, Ana. Todo contrato, assim como o contrato de aquisição de imóveis, tem uma cláusula de rescisão. E essa rescisão pode se dar por dois motivos, ou por vontade de quem está comprando ou por culpa de quem está vendendo. Dessa forma, existe um valor a ser ressarcido tanto ao comprador quanto retido pela empresa que está vendendo. Aí vai depender, obviamente, de quem está dando o motivo à rescisão. No caso, seria a rescisão com justa causa e sem justa causa. Você pode detalhar um pouco para a gente a respeito? A rescisão sem justa causa, ela ocorre quando o comprador manifesta o interesse de não prosseguir com aquele negócio. Nesse caso, ele pode solicitar ou a construtora, a incorporadora, a vendedora, que seja promovida a rescisão do contrato dele. Nesse caso, ele terá direito de receber um percentual do valor que ele fez o pagamento, deduzido desse percentual o valor da multa prevista no contrato, que tecnicamente aconselha que seja entre 10% a 20% sobre o valor do contrato. Tem que existir um motivo real dessa rescisão? Porque assim, não quero, mas tem que ter um porquê disso? Ou não. É aceito independente da situação? É aceito independente da situação, desde que é verificada a cláusula de rescisão. Ótimo. E qual que é o prazo para requerer a rescisão de um contrato? O prazo para você pedir a rescisão desse contrato, com ou sem justa causa, via de regra, é até a entrega das chaves do imóvel. Porque uma vez entregue a chave do imóvel, esse contrato está consolidado. Aí ele passa a ser definitivo. A rescisão por justa causa, por outro lado, ela sim é requerida pelo comprador contra a construtora, no caso, por exemplo, de ela não ter entregue o imóvel no prazo. Nesse caso, o consumidor, que é o vendedor, terá direito não só a receber pelo valor do contrato, acrescido do valor da multa e eventuais danos que ele teve em decorrência do atraso dessa entrega. Como, por exemplo, ele teve que pagar aluguel enquanto o imóvel dele não foi entregue. Então, todas essas despesas que ele teve também devem ser ressarcidas pela vendedora do imóvel que não cumpriu o prazo. Mas para você conseguir esse ressarcimento, ele tem que ter um período. Por exemplo, atrasou a primeira vez. Você já tem o direito de requerer ou não? Não, via de regra, a lei estabelece que os contratos podem ter um atraso de tolerância de até 180 dias. E esse atraso ainda pode ser prorrogado por mais 30, por fatores externos, como chuva, mão de obra, materiais. Excedido esse prazo, aí sim o consumidor entra no pleno exercício do seu direito. E a questão da forma de pagamento? A forma de pagamento tem que ser à vista. À vista? À vista. Não é negociável? É negociável caso a proposta da construtora, no caso, atenda aos interesses do consumidor. Às vezes o consumidor prefere receber em 2, 3 vezes do que entrar no litígio e receber isso depois de alguns anos. Mas recomenda-se que seja feito à vista o ressarcimento. E no caso do consumidor inadimplente, ele também tem direito de querer a rescisão? Sim, os direitos são os mesmos. Ocorre que o consumidor inadimplente, ele vai se ver ressarcido só daquela parte que ele cumpriu no contrato e não sobre todo o contrato
exatamente por estar inadimplente em parte dele. O que ocorre com as prestações que já venceram e as que estão por vir? Nos contratos de trato sucessivo, que são contratos onde a parte adquire o bem de forma parcelada, aí sim, uma vez rescindido o contrato, também é interessante que o cliente solicite que as parcelas vincendas, né, que são as parcelas futuras, as próximas, deixem de ser cobradas. Dessa mesma forma, o contrato também só vai ser rescindido naquela parte que ele foi cumprido. Por exemplo, de 36 parcelas, ele pagou 24. Todos os cálculos vão ser sobre as 24 parcelas e as 12 não serão devidas por força da rescisão. Doutor, e qual seria a principal orientação, além de todas que você já nos passou, para quem deseja rescindir o contrato? Tanto para quem deseja rescindir o contrato, quanto para quem deseja assinar um contrato, adquirir um imóvel ou fazer qualquer outro negócio, nós aconselhamos que sempre seja procurado um advogado para que leia o contrato previamente e para que oriente o seu cliente, via de regra o consumidor, sobre os riscos que ele tem nesse contrato. Se a multa é compatível, se o prazo é justo, ok? Se as informações são devidas. Se as informações são devidas e se eventualmente falta alguma cláusula nesse contrato que proteja o consumidor. Por quê? Uma vez assinado esse contrato, tudo que decorrer dele, o distrato, as notificações, a devolução desse dinheiro, vai ser pautado no contrato. Perfeito, doutor Alexandre. Muito obrigada pela sua visita aqui no TV Imóveis. Eu que agradeço. E você não saia daí, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Condomínio Residencial Porto São Pedro, um lugar único com arquitetura deslumbrante em meio à natureza e com infraestrutura completa. São mais de 200 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada, 2 lagos e alto abastecimento de água potável. São apenas 202 lotes com mais de 40 mil metros quadrados de área de lazer. O empreendimento possui ainda um clube multiuso com piscinas, spa, fitness, cinema, teatro e 6 quadras de esporte. Um cenário perfeito para você construir uma história especial junto à sua família. Condomínio Residencial Porto São Pedro, Rodovia Castelo Branco, quilômetro 85. Os apartamentos de 2 dormitórios são os campeões de venda no mercado imobiliário. E por falta de um quarto extra, muitas crianças precisam dividir o espaço com os irmãos. E quando isso acontece, a maneira ideal é montar uma decoração unissex que agrade os 2 lados. Olá, meu nome é Maria Luísa Seituno e eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês sobre como decorar quartos infantis, porém com uma peculiaridade: quartos infantis unissex, justamente para aquela situação onde você tem um apartamento, vai receber mais um membro da família, um irmãozinho e tal, e é um casal, são 2 de sexos diferentes e você não quer pecar nessa decoração. A dica principal, eu acho, é você ter como base algo bem neutro para você poder compor depois com os adereços. Então, paredes de preferência de tons mais claros, que deem uma maior reflexão da luz e, inclusive, valorizem mais as outras coisas que você vai colocar nesse quartinho. A questão das cores, é interessante você não se prender, a alguns dogmas da decoração, coisas do tipo rosa para menina e azul para menino. Nesse quarto que nós estamos, por exemplo, teve essa mistura do rosa e azul, mas não necessariamente nós precisamos utilizar esses tons. Lembra que fica bem bonito também misturar azul marinho com azul turquesa, num quarto feminino ou masculino, amarelo com laranja, ao invés de bonequinha, colocar passarinhos no papel de parede ou borboletas, enfim, coisas que vão dar um colorido, maior ludicidade para o quarto, mas ao mesmo tempo não ficam presas a esse dogma de menininho e menininha, tá? Seguindo com isso, após a gente colocar essa base mais clara em paredes e coisas que vão permanecer, que são perenes no quarto, a gente utiliza os brinquedos como elementos de decoração. Lembrando que num quarto que vai ser multifuncional, é interessante também nós deixarmos espaços para que a criança possa brincar. Então, se ele é mais apertadinho, a gente pode utilizar a própria extensão da cama, que dá um aspecto bem moderno para o quartinho, também como um banco, para que a mamãe possa acompanhar as brincadeiras ou que se possa trazer um amiguinho para brincar.
O espaço tem que ser muito bem aproveitado também, já que ele vai fazer falta, né, num ambiente pequeno. Então, por que não utilizar a parte de baixo da cama como um gavetão para poder guardar os brinquedinhos? Bom, com relação ao restante, acho que é uma coisa bem básica, né? Utilizar materiais que possam ser limpos com bastante facilidade, porque as brincadeiras das crianças geralmente não têm limites e de resto é aproveitar. O Conselho Curador do FGTS autorizou mais de 8 bilhões para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, para financiar imóveis às famílias com renda de até R$ 1.600. Desse valor, 3,3 bilhões investidos na faixa 1, com previsão de 4,8 bilhões para 2016. Em 2015, o subsídio é de 80% até o limite de R$ 45 mil por habitação e não mais de 95%, como era previsto nas regras do programa. Para 2016, o subsídio cai para 60%. Estamos encerrando mais um TV Imóveis. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana com mais um TV Imóveis. Até lá! Quer morar ao lado do Campolim sem pagar mais por isso? Então venha conhecer o Reserva São Carlos. O primeiro lançamento do Panorama Campolim, o maior sucesso de vendas do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Sorocaba. São apartamentos de 2 dormitórios com 56 e 60 metros quadrados, sala em L, terraço, vaga de garagem e muito lazer. E tudo isso em um condomínio fechado com muito espaço e segurança para a sua família. Neste decorado você consegue ver o seu futuro apartamento de todos os ângulos. Não é muito bacana? Você já se sente morando aqui. E tem muita facilidade de pagamento, entrada parcelada, mensais que cabem no seu bolso e financiamento garantido pela Caixa. Você vai se surpreender com a oferta imbatível que a Múltipla preparou para este mês. Anote o telefone 3217-2885. Reserva São Carlos. Aqui, seu sonho vira realidade.